Olá, boa noite no ar, mais uma edição do nosso Saúde em Alerta e hoje mais uma vez recebendo o Dr. Saulo Weiler. Doutor Saulo, nós de novo, doutor, assim parecido, mesmo Pois tom, é, tudo sem bem? combinar como par de jarro, tudo bem. Tudo bem, pois é, uns pazinhos de jarro, essa fala já é sua, né? É bom, doutor, que aí fica um marco, né? Gente, não foi combinado, nós não queríamos aparecer aqui nos mesmos tons, mas foi. Doutor Saulo, mais uma vez esclarecer a população sobre algumas doenças. Por exemplo, a literatura nacional aponta que uma das doenças que mais mata de causas naturais é o AVC. Vamos ver se aqui na nossa região é assim mesmo, vamos saber que doença é essa, tem 3 tipos, nos explica o que é esse tenebroso e famoso AVC. O acidente vascular cerebral, que é o famoso AVC, existe 2 tipos, na verdade, né? Existe o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é o famoso e mais comum pelo nome, né, chamado de derrame, ou seja, você tem um sangramento, uma artéria se entope, essa artéria entupida, ela se rompe e com isso você tem um sangramento, uma hemorragia cerebral. Esse aqui é o indicado para cirurgia com Exatamente. neurocirurgião. Esse é o que é o mais grave, que tem uma alta taxa de mortalidade, né, variando na casa de 90% se não tiver uma intervenção rápida. Nossa. E um maior índice de sequelas neurológicas graves, né, como ficar paralítico, ficar com uma hemiplegia, não conseguir falar, até mesmo ficar acamado, né, Só para a gente poder entender, doutor, dentro desse contexto aí, a gente vê muita gente, muitas pessoas jovens, que às vezes fica com uma mão entriquilhada. Então, assim, é o sangue que teve aquela hemorragia no cérebro e mesmo sendo tratada, a pessoa pode, se não morre, fica com sequela. Exatamente. É O hemorrágico é o que dá mais sequela. Na verdade, os dois dão sequelas, né? Só que o mecanismo que acomete o paciente, por exemplo, o AVC isquêmico, que a gente fala que é quando entope uma artéria, é como se fosse um infarto. Mesma coisa do infarto cardíaco. Entupiu aquela artéria e aquele sangue não vai chegar em uma determinada área do cérebro. Então, dependendo da artéria que entupiu no cérebro, aquela região é responsável por um tipo de movimento que a gente desenvolve. Alguma área é responsável, né, pela fala, outra é responsável pelos movimentos, uma outra área pelo equilíbrio, né? Então, dependendo da região que aquela artéria foi entupida, o sangue não vai chegar ali. Com isso, aquela região morre, né? Aquele cérebro sofre, né? Acontece o acidente, né, de não chegar esse sangue e gera uma isquemia cerebral, né? Então, as sequelas do AVC, sendo isquêmico ou hemorrágico, as mais graves geralmente são a do AVC hemorrágico. Quando você tem um sangramento, esse sangue dentro do cérebro, ele é um sangue que ele é tóxico, ele causa uma irritação, uma inflamação do cérebro num contexto geral, né? Ele pode se esparramar, derramar sobre o cérebro. Então, nesses casos de hemorragia cerebral, está em algumas situações de imediato, tem uma certa urgência de intervir, né? Alguns pacientes, quando você tem um neurologista, um neurocirurgião mais perto, para chegar a ter um diagnóstico mais preciso, mais rápido, né? Você consegue fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia, que geralmente vai fazer uma descompressão desse cérebro e tentar drenar essa hemorragia. Então, esse é o tratamento mais rápido, mais precoce no caso de uma hemorragia cerebral. Antes de você falar dos outros dois, vamos continuar explicando sobre esse daqui. Nesse caso, doutor, o sintoma dele é diferenciado dos outros AVC, por exemplo, se um paciente vai ter o AVC cerebral, ou o que indica que esse paciente pode ter esse AVC, hábitos de vida que levam a isso, ou isso é incomum? Existe uma situação, duas situações na verdade, que ele pode ter um AVC, sendo isquêmico ou hemorrágico, quando não tem nenhum fator de risco, né? Quais são os fatores de risco? Hipertensão, colesterol alto, diabetes. Hipertensão é a famosa pressão alta, isso, né? Existe 2 tipos de situações que ele já nasce com a malformação das artérias do cérebro, que podem se romper. São artérias mal formadas e frágeis, que a gente chama malformação arteriovenosa. E existe a segunda etiologia, outra causa, né, que é um aneurisma. A pessoa descobre que tem um aneurisma, que é também um enfraquecimento dessa artéria cerebral lá dentro da cabeça, que pode se romper, tá? Tem prevenção? Isso não tem. São situações que você descobre por acaso. Paciente com uma dor de cabeça súbita,
Tem sinais que você leva em alerta, você leva faz você procurar um médico, uma dor de cabeça que não passa com um analgésico comum, não que toda dor de cabeça vai ser aneurisma, isso eu não quero dizer, muita gente procura isso erradamente, um pronto-socorro e vai lá, tem pessoas que faz 2, 3 tomografias no mês por uma enxaqueca, né? E acha que está com algum AVC. Então isso é muito comum aqui no... Essa dor é centralizada, de repente, para a gente poder entender? Não tem, é uma dor de cabeça inespecífica, geralmente súbita, mas que muitas das vezes confunde também com uma enxaqueca normal. Então, assim, o paciente faz uma tomografia e descobre, você tem um aneurisma. E agora, doutor? Vamos tratar, né? Antes que ele se rompa, tem tratamento. Ai, que bom, então isso é uma prevenção, você faz um tratamento desse aneurisma antes de se romper, tá? Muitas das pessoas rompem aneurisma e não sabem também. O que pode levar a um rompimento do aneurisma? Que nem eu falei logo no início, você não tratar os fatores de risco. O paciente que já é um paciente hipertenso, tem pressão alta, tem um colesterol alto, tem uma diabetes, são pacientes mais suscetíveis, se tiver um aneurisma, de se romper. Ou se não tiver aneurisma, essa artéria se entupir também, com uma plaquinha de gordura e essa artéria não vai... Que é o outro tipo. Pode ser. Se ela entupir e não chegar ao sangue, aí é o AVC isquêmico. Se ela entupir e se romper, é a mesma coisa que tivesse um aneurisma. A artériazinha entupida não aguentou a pressão lá dentro e estourou. Então, da maneira mais fácil, mais comum de vocês entenderem. A artéria lá dentro da cabeça sangra, o outro não sangra, o outro não chega sangue. Mas também faz um estrago do Os mesmo dois, jeito. as sequelas eu falo para todo mundo, eu convivo muito na UTI, no pronto-socorro com pacientes que têm AVC. Explico para os familiares que eu sempre digo que o AVC é uma caixinha de surpresa em relação às sequelas. O médico que fala que se ele vai andar, nas primeiras horas, se ele vai falar, se ele vai mexer, uma região que ele parou de se movimentar, parou de ter força, ficou fraco, não conseguiu andar, não conseguiu falar, isso ele não pode dar certeza nunca para um familiar. Ele tem que esperar ao longo do tratamento, ao longo dos dias, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre tratar precocemente ambos, né? Um com indicações de cirurgia, neurocirurgia, e o outro com início precoce do tratamento, né? Que, por incrível que pareça, é um tratamento parecido com o do infarto, porque o mecanismo é o mesmo. O mecanismo é de entupimento de uma artéria. Ótimo, mas eu vou já te perguntar do infarto, mas antes disso, doutor, só para a gente ir para o intervalo, Fabiano, que ele já está ali, ele mostra os dedinhos assim, tesourando a gente mesmo. Eu falei no início que a literatura nacional aponta que é uma das doenças que mais mata com relação a causas naturais. A nossa região tem essa mesma causuística ou isso é aqui não? Aqui é a parte... Olha, o que se observa muito, assim, em qualquer grande centro ou qualquer cidade que tenha, não falo nem grande centro, aqui em Balsas mesmo, eu acho que o fator principal, os fatores de risco para o AVC é os mesmos do infarto, né? A gente não fala a causa natural, eu acho que não seria esse termo, seria pacientes com uma pressão não controlada, né? Que não está controlando da maneira correta, não está controlando o diabetes, não está controlando o colesterol. Então, esse paciente, é que nem eu falei na outra entrevista, que todo paciente que não trata uma pressão, ele tem 50% de ter um AVC e 50% de infartar. Então, tanto que é importante você ter um controle de pressão adequado. Isso sem colocar esses pacientes que já têm diabetes, esses pacientes que já têm um colesterol associado. E cada tipo de doenças dessa vai aumentando essa porcentagem. Então, se o paciente não trata corretamente, ele vira uma bomba relógio. Doutor, quer dizer que se eu não tratar essa diabetes, essa pressão, eu tenho 50% de chance de infartar ou tenho um AVC? Tem. É essa casuística. Então é altíssimo, né? Então o paciente é uma faca, ele fica andando naquele limite. Se eu não tratar, eu posso infartar, e se eu não tratar, eu posso ter um AVC. Qual AVC vai ser? Ninguém pode prever. Ele pode ficar acamado ou ele pode ter só Ele pode ter um AVC hemorrágico, ele pode ter um AVC isquêmico, ele pode ter um outro tipo de AVC que a gente não considera um acidente vascular cerebral, a gente considera um acidente isquêmico transitório, né? Ainda tem mais esse, tem né? esse terceiro coleguinha, né? Essa terceira doença, que é o AIT, né? Que na verdade é um acidente isquêmico transitório, onde você tem um entupimento parcial e transitório daquela artéria, ou seja, entupiu, o paciente começa a demonstrar uma dormência no braço, a boca entorta, fica sem força, começa a ter sintomas de tontura, fala, depende da região que entupiu. E em 24 horas, já com o início, você trata normalmente igual como se fosse o isquêmico, mas em 24 horas o paciente recupera. E você geralmente faz uma tomografia e não vê nenhuma imagem de acidente isquêmico. Esse é pior ainda, é traiçoeiro. Não, ele não é que é traiçoeiro, ele na ele verdade, volta, ele te assusta, né? Na verdade, querendo ou não, ele é mais brando.
Mas se já teve um episódio de AIT, você já tem que começar uma prevenção para não ter um AVC. Então seria aquele alerta, ele vai só te dar Olha, um já teve um episódio que entupiu uma artéria. Pode se você não hora. começar a tratar, você vai entupir de vez e não vai ter outra chance, né? Então eu sempre falo que o AVC é uma doença que é o que mais deixa o paciente acamado hoje em dia, o que mais tem mais sequelas. Qualidade de vida vai diminuir assim 50% se o paciente não tiver tanta sequela, mas é um paciente que vai ficar com limitações, às vezes não vai conseguir fazer o que fazia antes, né? Por mais que saia desse quadro agudo, né? E os que saem, eu falo que tem que dar graças a Deus, porque sem sequela nenhuma, é poucos os casos, né? Porque um mínimo de sequela fica, né? Verdade, é complicado. Gente, e a seguir, doutor, eu gostaria que o senhor falasse sobre um outro detalhe. Muitas pessoas jovens têm AVC e não sei se há a explicação científica para isso. Muita gente, quanto mais jovem, mais parece que elas morrem, eu não sei, ela tem mais dificuldade. Mas você vai responder logo depois do nosso intervalo comercial, que vamos falar ainda sobre o infarto. Esse AVC, esse infarto, não são nada simpáticos, mas infelizmente a população precisa saber a respeito. Eu volto já já. Os laboratórios do Grupo Martins, Lab Vida, Cristo Rei e Laboratório Martins contam com os melhores e mais modernos aparelhos, trazendo resultados rápidos e precisos. Trabalhamos com os melhores planos de saúde e acabamos de receber um equipamento de automação de exames bioquímicos mais modernos do mercado, garantindo mais agilidade e precisão em seus exames. A rede de Laboratórios Martins faz exames com hora marcada no conforto do seu lar. Laboratório Martins,
Martins, Lab Vida e Cristo Rei, garantindo tranquilidade para toda a sua família. E já de volta com o nosso Saúde em Alerta, hoje ao lado aqui do Dr. Saulo Weiler, cardiologista. Se você tiver alguma pergunta, já chegaram muitas, doutor, muitas perguntas, mas a gente preferiu vir aqui falar sobre outro assunto, a gente vai selecionar. Você que mandou, muito obrigada. Se tiver mais alguma dúvida sobre o assunto de hoje, tá aqui, ó, os nossos endereços aí, que você pode mandar a sua pergunta, vídeo, pode ser por texto, enfim. Nós vamos selecionar e você volta aqui e responde, né? Com certeza. Agora, doutor, tem redes sociais para seguir o Dr. Saulo? Eu tenho meu WhatsApp, meu Instagram próprio. Tá aqui. Futuramente vai ter um Instagram clínica, da clínica, né? E para quem quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, estamos para esclarecer. Ótimo, perfeito. Vamos continuar então o nosso assunto, doutor, que é assustador. A gente quando fala de doença, a gente já pensa, eu sempre digo isso, o coração é o que mais assusta. A gente pensa que tudo ligado ao coração e ao pulmão já é o golpe fatal, já vem aí a morte. Mas não é bem assim, né? Existem muitas maneiras de se prevenir. Falamos que, da outra entrevista, que prevenção é sempre o melhor remédio. Agora, doutor, nós falávamos sobre o AVC e o infarto, que são parecidos, e se a pessoa não optar por uma qualidade de vida boa, ela vai ter uma coisa ou outra, principalmente se falando em pressão arterial, aquela pressão alta. Nos explique agora, doutor, como é que a gente pode, então, diferenciar sintomas de infarto para o sintoma do AVC? Como é que a gente vai controlar isso aí, já que são tão silenciosos? Então, vamos falar agora um pouco de infarto, por exemplo. O mecanismo do infarto significa o seguinte: você tem lá uma irrigação do coração, os vasos, né? E essa irrigação, de repente, é bloqueada. Bloqueada como? Por uma plaquinha de gordura, por um coágulo de sangue, né? Por uma pressão aumentada dentro dessa circulação. E com isso você diminui a perfusão. O que é a perfusão? A irrigação do músculo cardíaco. Esse músculo que está contraindo a vida inteira, contraindo e relaxando. É mais ou menos assim, ó. Exatamente. Temos aqui, né? Temos aqui a vida inteira esse músculo contraindo, relaxando, contraindo, que não para, é o único órgão do corpo que fica em funcionamento o tempo todo, numa frequência, num valor sempre oscilando, dinâmico, né? E se esse músculo parar de se irrigar, ele vai começar a apresentar sintomas, né? Esse músculo vai doer. Então a gente fala que a dor cardíaca é uma dor surda. Não é uma dor que você aponta o dedo e vai, dói aqui, se eu mexer aqui dói, doutor. Isso aí não é cardíaco. A maioria das vezes isso aí não tem nada a ver com o coração. O coração não tem uma irrigação, uma inervação para fora, para você ter a pele doendo, né? Então o paciente geralmente ele reclama de uma dor espalmada, uma angústia, uma sensação de peso, uma dor que pode irradiar para o braço, para a região da mandíbula, do pescoço, para as costas, né? Mas é aquela dor que ele não sabe explicar. Geralmente é uma dor que ele conta como uma pressão, como um peso, uma queimação. Então isso é a principal. Então aquela dor que pode vir com ardência, Exatamente. com uma sensação pesada e levando para o braço. Exatamente. Geralmente esse é o tipo de dor típica, né? Que a gente chama de dor cardíaca, dor torácica, pré-cardialgia típica, né? Mas pode também ter pacientes com dor atípica. Por exemplo? Como se pensar em dor atípica? Se o paciente for um paciente de alto risco para desenvolver um infarto, que esse é a principal estratificação que você faz. Então tem o biotipo dentro desse cenário? Existe um biotipo. Ninguém infarta. Poucas pessoas, só os mais azarados, por alterações genéticas, nasceram com isso das artérias coronárias, sem ter uma doença de base. Quais são as doenças de base que causam infarto?
hipertensão arterial, que é a pressão alta, o colesterol alto, a diabetes, né? Associado a um estilo de vida desregrado, tabagista, etilista, né? O que é o etilista, doutor? Paciente que bebida toma... alcoólica, né? Que bebe muito todo dia, né? Faz uso de fumo, de tabaco, cachimbo em geral, que é o tabagista, associado a um sedentarismo, uma obesidade. Então, esses tipos de pessoas são os mais predispostos, tanto a infartar como a ter um AVC. Então não é só o alcoólatra que corre risco, não. Aquele Todos, que toma lá variado, né? Também tem esse risco. Todos esses exemplos que eu dei são doenças que a gente chama de fatores de risco cardiovascular. E aquele que toma um cálice de vinho, uma taça bem grande e diz, não, meu isso coração. Aí vem muito dos princípios de prevenção, que uma taça de vinho por dia previne doença cardiovascular. Na verdade é o seguinte, você no copo de vinho você tem os antioxidantes, né? Que vai melhorar essa qualidade do sangue, vai tirar os radicais livres, né? Então, você tomando moderadamente uma taça de vinho, vai prevenir, lógico vai prevenir. Não é uma garrafa inteira, por favor. Como outras coisas previne, como a atividade física previne o infarto, como uma alimentação saudável previne o infarto, do mesmo jeito que uma taça de vinho previne. Agora, não adianta o cara comer uma picanha e tomar um cálice de vinho, achar que uma coisa vai neutralizar a outra, né? Não adianta ele fumar e tomar um copinho de vinho achando que ele está protegido, né? É aquela história, eu tenho um colesterol bom que protege alto, mas não significa que eu posso fazer extravagância e comer de tudo. Então, isso o paciente, às vezes, ele quer se auto-enganar, né? Ele faz o errado e vai procurar uma prevençãozinha, eu posso tomar um copinho todo dia, estou me protegendo. Então, isso não é uma proteção, né? Isso é uma prevenção, prevenir, não é proteger, né? Então, é diferente esses dois termos. Voltando para o infarto, então, como é que eu vou pensar se o paciente tem um risco alto de infartar? Se ele tiver uma dessas doenças que eu falei, pressão alta, colesterol, diabetes, se ele for um paciente sedentário, se for um paciente tabagista, um paciente que gosta de tomar essa cerveja todo dia, ou tomar bebida alcoólica de maneira em geral, né? Então, isso é um paciente de alto risco para infartar, um alto risco que ele tem para infartar, um alto risco que ele tem para ter um AVC. Eu não falei que o mecanismo é igual? O mecanismo é igual. Na cabeça vai entupir um vasinho, no coração também. Tá? Os sintomas podem ser diferentes. Vai ter uma dor no peito, sensação de falta de ar, sudorese, né? Essa dor pode vir para o braço, isso tudo é infarto. O AVC, o paciente vai começar a perder força de um membro, um formigamento, uma perda de força, a boca pode entortar, a fala pode ficar difícil de pronunciar palavras ou até de falar, né? Pode ficar confuso, pode ter um desmaio, sendo que os dois podem causar desmaio, tá? Porque quando você tem um infarto e causa uma morte, um desmaio súbito, esse é o pior. Porque o paciente teve um infarto fulminante e teve uma parada cardíaca ali. Se não intervir, ele não volta, né? Hoje em dia, eu falo para todo mundo, antigamente vivia muita gente infartando na rua, caindo na rua. Olha, infartou, não deu tempo nem de fazer nada. Graças a Deus que a medicina evoluiu, a cardiologia evoluiu, os nossos estudos evoluíram, né? Que hoje você pega pacientes infartados que sobrevivem. A taxa de sobrevivência após o infarto é muito alta, né? Antigamente não. Na época dos meus pais, você escutava na rua que fulano teve uma dor no peito, nem conseguiu chegar no hospital e já morria. Muitos casos nem levam. Então hoje já chega no hospital, existe um protocolo para você fazer. Se o colega não sabe o que tem que ser feito, está lá no hospital um livrinho, protocolo de infarto. Então aquelas medicações para todos os pacientes infartados tem que ser feita. Isso é fato. Porque já se provou internacionalmente que aquilo lá salva. Depois que vai se pensar em cateterismo. Vai pensar no tratamento a longo prazo. Definir o que é que entupiu. Não na hora que chegou a infartar. Na hora que chegou a infartar, você tem que tratar ali a causa, tirar a dor, controlar a pressão, fazer as medicações necessárias para tentar reverter aquela artéria entupida, né? Muitas das vezes depois pede o cateterismo, porque na nossa realidade não é ter cateterismo na cidade. Se fosse num grande centro, já chegava infartado e já ia fazer o cateterismo, né? Então a gente tem que lutar com as ferramentas, com as armas que a gente tem, né? Então hoje em dia eu acho que melhorou muito a saúde balsa, não é falando bem, não é falando politicamente isso aí, estou falando em termos de realidade, né, doutor? De conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico dos colegas do pronto-socorro, dos colegas da UTI, isso veio só para agregar a nossa saúde, né? Na rede privada também já está tendo uma... E é que nem eu falei, um alerta que eu dou, se estiver sentindo uma dor desconfortante, que nem eu falo, quando dói do queixo para o umbigo, procura um cardiologista.
procura ver sua pressão, controlar seus níveis de colesterol, controlar seus níveis de glicose, porque até que se descarte que não é coração, né? Primeira coisa, você tem que ir atrás do que é mais grave. Depois que descarta, não é essa dor que eu tenho no peito, não é coração. Pronto, eu já fiz todos os exames, já fiz os eletros, fiz meu preventivo, tá tudo beleza. Para depois eu culpar uma coluna, para depois eu culpar uma dor de estômago, para depois eu culpar uma dor muscular. Porque eu já vi situações também opostas, de pacientes ficarem com essa dorzinha achando que não é nada, tomando sua dipirona em casa, tomando seu anti-inflamatório, e na verdade estava infartado. Já chega no hospital com 48 horas de infarto, em evolução. Era isso que eu ia te perguntar. Às vezes as pessoas, ou muita gente que mora sozinho, às vezes tem um sintoma, ele pode pedir ajuda, existem até também um protocolo, alguns ensinamentos que orienta a pessoa que está sozinha e sente alguns sintomas que pode ser infarto. E também tem aquele outro que a pessoa, por exemplo, está aqui o marido, a mulher deitados, tranquilos, e de repente começa a infartar um dos pares, ou um filho, ou um amigo. O que a gente tem que fazer, doutor? Qual é a orientação para a primeira coisa é ligar para o SAMU. Né? Não adianta a gente ter que fazer as coisas em casa sem a gente primeiro acionar uma equipe médica. Né? Se não tiver condições de rapidamente, estiver perto de um centro médico, chamar o SAMU, onde tem todo o treinamento inicial, que é o ACLS, que é o BLS, né? que é o pré-hospitalar. Né? Então isso aí ele já tem toda a parte protocolada, o que tem que fazer, que vão encaminhar, lógico, para o centro de emergência da cidade. Né? Muitas coisas a gente fica vendo na internet, que se tossir passa alguma coisa, eu escuto de tudo. O doutor Google é terrível. A gente hoje em dia não pode generalizar e correr na internet. Né? Eu acho que a internet tem muita coisa que informativa e tem muita coisa que te engana, né? Que são, não vou falar que é fake news, mas até muita coisa popular. Né? Então assim, eu acho que sentiu algum desconforto, se o paciente tem um quadro de pressão, como eu falei, não adianta que não vai infartar quem não tem nada. Uma coisa que a gente tem que entender é isso. O paciente, meu Deus, eu estou infartando. Mas o que você tem para infartar? Você tem pressão alta? Você tem diabetes? Você tem colesterol para infartar? Por que você está pensando nisso? Você fuma? Você é obeso? Você é sedentário? Então todos esses são fatores que podem levar ao infarto. É o que tem que se pensar. De ter um AVC e ter um infarto. Se você não tem isso, tudo bem. Vá no pronto-socorro, procura um médico no dia seguinte, faça um eletro, né? Vê como é que está suas taxas, sua pressão no momento. Ou, por exemplo, pressão alta dá dor no peito. Eu canso de pegar pacientes para avaliar no bolso urgente com paciente com pressão alta. Você vai lá, faz o protocolo de infarto, pede as enzimas cardíacas, que são os marcadores de necrose miocárdica, né? Que você dosa pelo sangue para ver se o cara, para fechar o diagnóstico de infarto. Quando o eletro está normal, você pede no sangue os marcadores de necrose miocárdica. Tem que vir positivo. O que você chega no hospital e depois de 6 horas você repete ele, para ver se bate os 2 exames. Mas muitas das pessoas estão com dor no peito, chegam lá, a pressão está 20/10. Se abaixa a pressão, a dor no peito, acabou. Isso varia também de idade, Porque outros fatores. O que a pressão causa? Infarto. Se eu estou com uma bomba com a pressão alta, uma hora ela vai pifar, uma hora vai dar problema. Então não adianta a gente achar que eu infartei porque meu pai tem. Isso também é outra coisa que o pessoal, minha família toda é cardíaca, eu vou infartar um dia. Não vai. Só cuidar. Só que você ter a prevenção. Né? Agora, doutor, infelizmente a conversa está boa, a gente vai ter que parar por nosso tempo. São muitos assuntos importantes, eu acredito que quem nos assistiu, quem está acompanhando o programa vai melhorar a qualidade de vida. E é importante, eu sempre digo isso aqui, primeiro, Balsas cresceu, a resolutividade da saúde está grande. Doutor, o senhor falou agora há pouco com relação ao pessoal do pronto-socorro, da UTI, mas a gente tem que entender também que a rede privada está muito bem servida, que a rede pública tem muita atenção. Balsas, de fato, hoje já é uma referência, que muita coisa resolve, né, doutor? E o que não resolve já tem um encaminhamento prático. Já tem tudo, já tem os caminhos, meios, né? Por exemplo, falta um especialista aqui, mas o município já tem um convênio numa capital, já tem um convênio num grande centro como Imperatriz, né? Para tentar remanejar esse paciente. Eu acho que ninguém hoje em dia em Balsas está ficando desamparado por algum tipo de especialista. Quando não tem aqui a Secretaria de Saúde Municipal, regional, até privado, se quiser, até tem o privado como tem também. Está vindo muitos profissionais para Balsas, isso é bom. Né? Isso não é ruim para ninguém, nem para a gente, nem para quem já está aqui, isso é bom. Ao contrário do que se pensa, os médicos querem também uma população saudável, que Com fica certeza. mais fácil para vocês. É muito melhor prevenir do que tratar. Né? Então, se tivesse uma coisa ao contrário, de mais prevenção,
menos tratamento é o mundo ideal. Ótimo. Entendeu? E aí, doutor, e as pessoas que quiserem, por exemplo, começarem a se prevenir? A gente está falando muito, gente, não custa nada. Vá até o posto de saúde do seu bairro, não importa a idade. A gente se preocupa muito com a criança. Passou dos 10 anos, não se importa mais. Chega aos 40, todo mundo tem medo de ir ao médico. Chega aos 50, nem pensar. E vai levando. Então, não é assim. Não importa a idade. Procura o posto, né, doutor? Pede o encaminhamento, faz um check-up. Seria anual, doutor? Para quem não tem sente nada? Olha, para quem não sente nada, eu falo que acima dos 35, 40 anos tem que pelo menos fazer um geral, né? Um exame de sangue, um eletro, né? Um ecocardiograma. São exames, um teste ergométrico, se tiver indicação, se o paciente tiver alguma queixa de dor no peito, para estratificar se está alguma coisa entupida. Então tudo isso já se faz em balsas, né? Então, eu acho que a partir daí a gente tem que começar a se preocupar, porque o corpo envelhece por dentro e por fora, né? A gente tem que entender isso. Então as artérias da gente, as veias, os vasos, eles vão se calcificando, aquele músculo cardíaco vai ficando também mais cansadinho, atrofiando, hipertrofiando. Então acho que a gente tem que começar a pensar que o corpo da gente por dentro também está envelhecendo. O rim da gente, quando filtrava tudo, hoje não filtra 100%. Então por aí vai. A maioria das doenças são doenças, a maioria das alterações que a gente tem ao longo da idade são degenerativas, né? É aquele órgão que trabalhou a vida inteira e está chegando, não vai filtrar 100%, filtrar 100% a vida inteira, tá? É o que vai te dizer se tu vai chegar nos 100 anos, 80, 70, depende do teu estado orgânico, se aquele órgão seu está saudável para chegar naquela determinada idade. Mesmo que não tenha nada, a gente pega vozinhos de 80 anos, 70 anos, que já tem válvulas cardíacas calcificadas, já tem artérias rígidas, né? Já tem alterações num Doppler de carótida, porém nunca teve um AVC, nunca teve um infarto. Como é que se explica isso? Porque a vida adulta dele foi se cuidando, né? É um paciente que preveniu já tomando um AS para deixar o sangue, para prevenir para prevenir infarto, prevenir AVC, já foi comprovado isso, né? Então, uma outra aula a gente vai falar de medicações, que tem algumas dúvidas, o que é que o pessoal toma, que um afina o sangue, que não tem, isso vai ser o próximo passo. Quando eu falar também de dislipidemia, que é colesterol alto. Mas assim, eu acho que o principal é entender que acima dos 40 anos todo mundo tem que fazer um preventivo, né? Ótimo. E você falou um fator interessante. Particularmente, tenho algumas amigas no mundo feminino que gostam mais de ir ao médico. Aí diz assim, eu estou juntando dinheiro porque no final do ano eu vou colocar botox, vou dar uma ajeitada no meu nariz, vou fazer uma bichectomia. Aí eu pergunto, e a tua mamografia está em dias? E aí, você já entrou nos folgazes? Claro, que isso? Eu digo, é bom procurar um médico. Então fica o alerta. Você falou uma coisa muito boa. Gente, por fora é inevitável, tem reparos e por dentro tem cura, não é isso, doutor? Exatamente, prevenção, né? Falar com você é sempre muito agradável, acho que eu fico com a sensação de que a gente está cumprindo com o papel do programa Saúde em Alerta. É chamar a sua atenção, te deixar alerta que os problemas que podem vir podem ser controlados, podem ser prevenidos. É através de profissionais como o senhor, doutor Saulo, que a gente faz esse complemento. Fico feliz em recebê-lo mais uma vez. Obrigado. Fique à vontade para suas considerações finais. Quem tiver alguma dúvida, nós estamos programando agora, no próximo programa, fazer o doutor responde, né? Então, mande sua pergunta para a gente tirar sua dúvida, tentar tirar sua dúvida ou orientar de uma maneira mais correta. Tá bom? E para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Tá aqui, acompanhe no YouTube, nas nossas redes sociais. Com certeza você vai se sentir melhor e mais orientado. Obrigada e até o nosso próximo encontro.